Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivendo um ano novo e a cada dia o Senhor nos dá a esperança de vivenciarmos a sua palavra, de nos alimentarmos com a sua palavra, nesse momento de espiritualidade, esse momento de leitura orante. Então, hoje nós temos uma grande oportunidade de nos nutrir com a palavra de Deus e fazer com que essa palavra se faça morada no nosso coração e que dê muitos frutos. Então nós vamos pedir a ação do Espírito Santo, que ele se faça presença no meio de nós, nos iluminando com o seu poder, com a sua graça, abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Tome a sua Bíblia e marque aí, Marcos 6, de 45 a 52. Logo em seguida, Jesus forçou seus discípulos a entrarem na barca e seguirem antes dele para outra margem, em Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre as águas, julgaram que fossem um fantasma e começaram a gritar, pois todos os viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento parou. E eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas o seu coração ainda estavam endurecidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem que Jesus caminha sobre as águas é uma passagem que vem hoje falar muito forte no nosso coração. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que preenche o nosso íntimo nesse tempo que estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos em alto mar, com os ventos vindo até nós, ventos contrários. Estamos remando e continuamos com medo em alto mar. E essa passagem de hoje vem falar forte no nosso coração, assim como acalmou as águas do mar, acalmou o vento, que o Senhor hoje também venha acalmar todas as tempestades que querem nos sufocar, que querem tirar o nosso ânimo e que querem nos colocar diante do medo. Então essa passagem aqui, meus irmãos, logo depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, Jesus ele força os discípulos a caminharem à sua frente. Eles entram na barca para uma outra cidade, enquanto Jesus sobe para a montanha para orar. Então esse movimento que Jesus faz de subir a montanha para orar, para ter esse encontro pessoal com o Pai, é um movimento que acalmava o seu coração e dava a Jesus força para ele prosseguir na sua caminhada. Caminhada essa de convivência com pessoas com os corações endurecidos. Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus fazia milagres, prodígios,
mas muitas vezes até os discípulos ainda estavam duvidosos, os discípulos ainda estavam com seus corações endurecidos. Então aqui a gente vê essa passagem que Jesus permite que os discípulos entram na barca para passar para outra cidade enquanto ele fica na terra orando. E o que Jesus queria dizer ou sensibilizar os discípulos a passarem por essa dificuldade? Jesus queria também colocar os discípulos à prova. Jesus deixou que os discípulos enfrentassem aquela tempestade, aquele mar agitado, os ventos contrários, para demonstrar para eles algo muito importante. Quando os discípulos estão em alto daquela tempestade, remando, Jesus avista de longe eles fadigados, cansados, desanimados, com medo. E Jesus caminha sobre as águas para passar adiante da barca, porém eles veem Jesus caminhando sobre as águas e acham que é um fantasma. E os discípulos ficam ainda mais apavorados com aquela situação. Mas logo naquele momento que Jesus, ele passa adiante, caminhando sobre as águas, os discípulos com medo, Jesus olha para os discípulos e diz: sou eu. Tendes confiança, não tenhais medo. E assim que Jesus ele entra na barca, tudo se acalma. Assim que Jesus ele entra naquele barco onde os ventos estavam contrários, os ventos se acalmam, as águas se acalmam e tudo volta ao normal. E os discípulos continuam ainda apavorados porque eles não conseguiam compreender quem seria aquele homem que até os ventos obedeciam à sua voz. Aquele homem que fazia a tempestade se acalmar, aquele homem que fazia os ventos se acalmarem, as águas ficavam calmas e serenas e o barco voltava a ter o seu curso normal. Meus irmãos, minhas irmãs, qual a tempestade que hoje nós estamos enfrentando? Como o nosso barco está diante da situação que estamos vivendo? Jesus, ele também vem hoje ao nosso encontro e ele fala: não tenhais medo, sou eu, coragem, eu estou aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus permitiu que os discípulos passassem por aquela adversidade para provar que quando a presença de Jesus é firme, fiel nas nossas vidas, assim como foi na vida dos discípulos, tudo se acalma e o medo vai embora. E é isso que Jesus ele quer falar hoje para nós no nosso coração. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Deixe que Jesus acalme os ventos que estão contrários na sua vida. Somente Jesus, com o seu poder, com a sua misericórdia, pode acalmar os nossos corações. Muitas vezes tão atribulados, tão cansados, tão fadigados, mediante a tantas situações, tantos problemas, tantas dificuldades, tanto medo. Meus irmãos, o Senhor hoje, ele quer acalmar os nossos corações. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós abramos o nosso coração. Os discípulos não conseguiam compreender como Jesus multiplicara aqueles pães. Os discípulos não conseguiam compreender como que Jesus caminhava sobre as águas e a sua palavra e o seu poder. O mar acalmava, a tempestade acalmava, os ventos se acalmavam. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus também ele vem ao nosso encontro para acalmar as tempestades das nossas vidas e para tirar do nosso coração toda a dureza, toda a frieza, todo o mal que rege o nosso coração. Hoje nós vamos nos entregar nesse momento de oração, pedindo ao Senhor que tire toda a dureza do nosso coração, que tire as ceguezas das nossas vistas, que tire a surdez dos nossos ouvidos, para que também nós hoje possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: coragem,
Sou eu. Não tenhais medo. Eu estou aqui. Eu quero curar. Eu quero acalmar. Eu quero tranquilizar. Então, nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos deixar que essa palavra e que a presença do Senhor se faça presença ainda mais no meio de nós. Imagine que você está em meio a uma tempestade, com o seu barco em alto mar, e as tempestades contrárias, e você com medo, pensando em fugir, pensando em desistir, sem forças para remar, cansado, fadigado, entristecido, sem coragem. O Senhor hoje Ele quer entrar no barco das nossas vidas e Ele vem com uma palavra de encorajamento. Coragem, tenham confiança, eu estou aqui. Eu permito que vocês passem por essas tempestades, mas eu ainda estou no controle de tudo. Deixe o Senhor falar no seu coração, deixe o Senhor acalmar o seu coração e tirar todo o medo, toda a frieza, toda a falta de confiança. Temos a oportunidade de viver um ano novo, um ano muitas vezes que já chegou carregado de problemas, carregado de situações, de tribulações. Mas um ano novo que nos dá a esperança que Jesus está no barco junto conosco. Ele não desiste de nós. Mas é preciso que nós tenhamos o nosso coração aberto. Que nesse silêncio você possa sentir a presença do Senhor, acalmando as tempestades da sua vida, trazendo paz e tirando todo o medo, toda a ansiedade. Deixe que o Senhor adentre na sua vida, deixe que o Senhor se faça presença real no seu dia a dia, nas suas atividades, dentro da sua casa, dentro da sua família. Deixe que Jesus tenha livre acesso para que Ele possa ter a liberdade de derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Vai renunciando a todo o mal, a toda a escravidão. Vai renunciando a tudo aquilo que deixa o seu coração endurecido. Vai renunciando a toda falta de fé. Peça, Senhor, que entre na sua vida com total liberdade, para que assim nós possamos também acolher a boa nova do Senhor, Jesus que veio para nos saciar, para nos alimentar, para nos curar, para renovar as nossas forças e para trazer um bom ânimo nas nossas vidas. Que essa palavra hoje possa motivar o nosso coração, possa alegrar o nosso coração, para que possamos tirar do nosso coração todo medo, lançar fora toda desconfiança, lançar fora toda frieza. Todas as vezes que deixamos de seguir a Jesus, todas as vezes que não reconhecemos a ação de Deus nas nossas vidas e todas as vezes que tivemos medo da presença do Senhor. Deixe esse Jesus agir na sua vida, esse Jesus misericordioso, poderoso, manso, compassivo, que acalma todas as tempestades e que lança fora todo o medo. Que a cada dia a palavra do Senhor possa nos alimentar, abrandar todo o medo, tirar do nosso coração toda a dureza, para que possamos assim
vivenciar um ano novo, uma vida nova, confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele está no nosso barco. Mesmo que pareça que não, mas o Senhor está presente, firme, fiel a cada dia, nos acompanhando, nos iluminando e nos trazendo toda a paz, toda a esperança e toda a confiança de dias melhores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, aquele que vem iluminar os nossos dias, acalmar as nossas tempestades e nos guiar para o caminho certo. Aquele direcionamento que só a palavra de Deus tem a nos dar, é aqui no nosso canal que a gente encontra. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, para que essa palavra possa irradiar em outros lugares, a outras pessoas que precisam dessa luz que é a palavra de Deus, que ilumina os nossos caminhos a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, que temos todos um dia abençoado e um ano de 2021 cheio das bênçãos e das graças que vem das mãos do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.